Então, pessoal, fala, tudo bom? Vamos aqui hoje a nossa aula de farmacodinâmica, né? Primeiro, o que é a farmacologia? A farmacologia é o estudo que estuda ações e propriedades dos fármacos nos organismos, tá? Depois, o que é o fármaco, então, na verdade? Ele é um composto químico estranho ao organismo que modula funções pré-existentes do organismo, ou seja, ele não cria funções, ele só modula. Então, vamos ver como é que seria o recorrido desse fármaco. Ele é captado e transduz um sinal, modula a função, que pode ser de três tipos. Ou ele modula uma ação não desejada no organismo, que seria um efeito adverso, ou ele modula uma ação desejada, né? Ou ele produz uma ação tóxica. Lembrando que tanto a tóxica quanto a desejada podem ser relativos a efeito terapêutico. Não necessariamente a tóxica é efeito terapêutico, tá? Mas ela pode ser sim um efeito terapêutico. Vamos lá, o que é mais? E o que é a farmacodinâmica? A farmacodinâmica estuda o mecanismo de ação e efeito de uma droga. Da maneira mais simples, o que a droga faz no nosso corpo. Então, a farmacodinâmica, no final das contas, ela vai dar conta do que seria as mudanças que o fármaco faz no corpo. Não é o que o fármaco produz, não é que o corpo metaboliza, não, isso é farmacocinética. Já o efeito, por exemplo, se o fármaco chega e ele gera uma ação desejada, que é abrir receptores, modificar funções, isso é a farmacodinâmica, tá? E onde é que ele atua, esses fármacos? Ele pode atuar em quatro áreas. Ou enzimas, por exemplo, um fármaco como inibidor competitivo, em moléculas transportadoras, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, na própria albumina sérica, né? Ele pode atuar, por exemplo, em canais, abrindo canais, fechando canais, que seria, por exemplo, estado aberto ou estado fechado desses canais, né? Que vão, por exemplo, se abre ou se fecha, vão mudar o que seria o potencial de membrana, né? Ou seja, por voltagem, ou por uma substância, né? Que seria interferido por ligando, né? Depois nós temos os receptores, que também podem ser digamos assim, um tecido branco, né? Do que seria esse fármaco, que o receptor é um componente do sistema biológico com quais interatua um fármaco para gerar um efeito ou propagar uma mensagem. Beleza. Depois disso, o que mais? Há fármacos que interatuam diretamente com aceptores, por exemplo, a albumina, como eu falei. Ela não causa um efeito direto. Também poderia estar associado com seria a molécula transportadora, né? Ela não faz um efeito direto nesse caso, ela faz um efeito indireto. Essa albumina leva até um tecido e nesse tecido é que vai provocar a mudança, tá? Os fármacos vão atuar sobre receptores fisiológicos e agonistas são fármacos que se unem a receptores para simular efeitos reguladores do composto de sinalização. A gente vai ver isso aí um pouquinho agora. Então, o fármaco ele vai ser recebido por um sítio de reconhecimento e ele se une a possíveis diferentes, né? Se ele se une ao que seria um sítio chamado primário, né? O sítio primário ou ortostérico, ele é chamado agonista primário. Agonista é que está, vamos supor, de acordo com aquilo, de acordo com aquela função, né? E o antagonista é o que vai ao revés, que vai ao contrário. Se esse fármaco se une a um sítio que não é o sítio primário, não é o sítio ativo, digamos assim, ele vai estar unido a um sítio alostérico. Por que a gente não diz logo que é sítio ativo? Porque a gente lembra que os fármacos não vão atuar só sobre enzimas, né? Então, se for no caso das enzimas, o sítio alostérico, ele vai chamar de agonista alostérico ou alotrópico, né? A gente vai ver isso mais para frente também um pouquinho nos gráficos, fica mais fácil. E se ele bloqueia ou se ele muda essa função, em geral negativamente, ele pode ser um antagonista. Negativamente no sentido de que ele vai ao contrário, mas não quer dizer que isso é ruim não, tá? Então, e os antagonistas, o que eles fazem? Eles competem com o agonista, né? Pelo mesmo sítio, pode ser pelo sítio primário ou pelo sítio alostérico, tá? E eles podem se superpor nos receptores, que isso se chama interação sintópica, tá? Quando ele fica ali, por exemplo, está aqui o receptor e ele fica em cima do receptor junto com os outros agonistas e tal, meio que tapando, não diretamente, mas tipo superponendo ali o receptor, tá? O antagonista ele também pode interatuar com outros sítios. Ele pode fazer um antagonismo alostérico, caso ele vá no sítio alostérico.
ele pode se combinar com o agonista, que isso é chamado de antagonismo químico, né? E ele pode interactuar de maneira funcional quando ele inibe a função indiretamente, não diretamente, indiretamente, tá? E agora vamos falar um pouquinho mais como é que se dá no caso dos agonistas, né? Regulação da atividade de um receptor com fármaco seletivo, né? Então a gente vai botar dois eixos, um que seria o nível de resposta e o outro que seria o logaritmo da concentração desse fármaco, tá? Então o que a gente vai perceber? Que os fármacos, a gente vai botar esse fármaco como L, que seria o ligando, né? E os R são os receptores, tá? Esse R, ele pode estar um inativo ou um R ativo, receptor ativo ou receptor inativo. E aqui a gente vai ver os diferentes comportamentos. Se esse meu fármaco vindo em concentrações que eu diria normal aqui, né? Seria um nível de resposta normal. Se esse fármaco é administrado e eu me uno 100% e de maneira forte, ou como a flechinha mais grossinha, se eu me uno forte ao sítio ativo, né? Então ele vai formar um LR, que é o ligando mais o receptor de forma ativa, ele é chamado de agonista total, ou seja, ele vai dar o máximo efeito, né? Se ele se une grande parte ao ativo, mas um pouquinho ao inativo, ele vai ser já um agonista parcial, tá? Se ele une de igual com o inativo com o ativo, ele é um composto inativo. Por quê? Porque como os fármacos modulam funções fisiológicas, se ele se une de igual para igual, eu não sei se ele está ativando ou inativando, ou se alguma coisa dentro do corpo está ativando ou inativando, né? Então ele vai manter um nível normal, certo? E se ele se une somente ao inibidor, não se une ao ativador, somente ao inibidor, ele vai ser um agonista inverso, ele vai provocar um efeito ao contrário, né? Vamos lá. E aqui o que a gente pode falar mais? Vamos falar um pouquinho do que seria a especificidade farmacológica. A estrutura química de um fármaco contribui à sua especificidade, ou seja, ele não, um fármaco ele não vai se unir livremente, ele se une a um sítio muito específico, com ligações muito específicas, né? Então, existem fármacos que têm um efeito simples e existem fármacos que têm um efeito amplo. A gente tem que saber distinguir isso. O que é um efeito simples? É quando um fármaco ele é recebido somente por um receptor específico. Diogo, mas você não acabou de falar que o receptor específico é sim. Só que o que acontece é o seguinte. Existem, por exemplo, receptores alfa, beta, adrenérgicos, aquele que a gente conhece. Existem vários receptores alfa e beta adrenérgicos espalhados pelo corpo. Então isso não é um efeito simples. Por quê? Porque se eu administro algo que vai atingir um alfa adrenérgico, por exemplo, ele vai atingir músculo, ele vai atingir músculo em diferentes partes do corpo, entendeu? Já se eu administro um fármaco específico de um sistema neuronal, por exemplo, somente que atinge, sei lá, o fator transcricional da mielina, esse vai ser um efeito bem... não esse não, que seria, tem mielina em várias partes do corpo, mas suponhamos qualquer um aí. No hepatocito, sabe? Então ele é um efeito simples, porque ele vai atingir só aquele receptor ali no hepatocito, ele não vai atingir várias partes do corpo. E outros vão atingir vários receptores, por isso que ele tem um efeito chamado efeito amplo, tá? Os fármacos devem ter distintos usos para enfermidades agudas ou crônicas, ou seja, nas enfermidades crônicas, eles devem ser observados com bastante calma, porque ele pode gerar o que seria a regulação descendente, ou downset, se não me engano. Regulação descendente é o quê? É a dessensibilização desse fármaco. O receptor está tão acostumado a interagir com aquele fármaco que ele se dessensibiliza, né? E quando a dessensibilização chega ao seu nível total, ou seja, já não atinge mais, ela é chamada de taquifilaxia. Taquifilaxia, é isso mesmo. A resistência farmacológica pode ser tanto por mecanismos farmacocinéticos também, não é só porque o receptor ficou insensível, mas porque o organismo ele aprendeu uma maneira de degradar mais rápido o fármaco, por exemplo, que é um mecanismo farmacocinético. Isso vai provocar o que também? Resistência também, tá? A estrutura química de um fármaco é o que permite que se una e com pequenos campos ocasionam diferenças importantes. O que acontece? Lá no livro ele explica que como um fármaco ele tem uma união muito específica, se eu produzo pequenos câmbios químicos, eu posso mudar completamente a estrutura desse fármaco. E essas mudanças químicas são importantes entender elas, por quê? Porque a partir da mudança química eu posso gerar
de um agonista eu posso gerar ele antagonista, porque eles são bem parecidos, só que um compete com o outro, na verdade. Então, se ele provoca pequenos câmbios na estrutura, eu posso transformar ele, por exemplo, num agonista ou num antagonista, né? E isso também vai ser possível até no caso dos fármacos genéricos, né? Vamos lá. Aspectos importantes, não genéricos, né? Nos fármacos parecidos. Genérico é porque é a mesma substância. Aspectos quantitativos das interações de um fármaco com seus receptores. A teoria da ocupação dos receptores assume que a resposta se origina de uma coaptação de um receptor por um fármaco, seria um ligando, que é aquilo que a gente vai falar. Como é que se mede isso? Através de uma curva que chama dose e resposta, que é uma curva de concentração por resposta, tá? A gente vai ver essa curva aqui agora. Então, essa curva está dada da seguinte forma. Eu tenho uma porcentagem da concentração da resposta máxima, que seria isso aqui, ela não chega à máxima. Uma curva quando não chega à máxima, ela é chamada de assíntota, né? Então, como ela não chega a essa assíntota, esse 100% não vai alcançar, vai ficar bem próximo, mas não alcança. E depois eu vou ter o que seria o 50%. No meu 50%, eu vou ter o que seria o SC50. O que é o SC50? Corresponde a doses em que produz 50% da resposta máxima. É como na biologia que a gente estudou o KM, né? Parece um pouco KM, tá? A curva ela vai ter 3 propriedades que a gente deve observar. É o umbral, o mínimo para ela conseguir, né? A pendente e a assíntota máxima. No livro ele não distingue bem qual seriam esses pontos na reta, mas ele fala que são importantes. Outra coisa, aqui é a concentração do fármaco, tá vendo? Concentração de ar. Já aqui é a concentração do log, ou seja, ele colocou isso numa proporção. E ele quer ver como isso interatua para eu saber qual é a diferença da pendente na resposta em relação ao log. Porque aí eu consigo observar uma resposta de maior grau em relação aqui, que parece que é tudo do mesmo jeito. Mas não, ele tem uma resposta mais rápida e uma resposta mais lenta, tá? Ou seja, até atingir os 50, a resposta dele é mais rápida, ele se une mais rapidamente aos receptores. Vamos lá. Vale lembrar que nem todos os fármacos se comportam da mesma forma. Existem tipos que se estimulam a doses baixas e inibem a doses altas. Como é que chama isso? Hormeses, tá? Ou seja, repetindo de novo, né? Se ele se estimula a doses baixas, como se fosse altamente sensível, e ele se inibe a doses altas, ele faz um efeito estranho, um efeito ao contrário. Isso chama hormeses, tá? Beleza, agora vamos a alguns conceitos que são importantes para entender na farmacologia. Quais são eles? Afinidade, eficácia e potência, tá? Primeiro a gente vai falar o que seria as características básicas da interação entre um ligando e um fármaco. A união do fármaco ao receptor, né, são duas características básicas. Como é que se une esse fármaco ao receptor e qual a geração dessa resposta no sistema biológico. Como é que está dada essa relação? Essa relação está dada pelo ligando, que seria o fármaco, mais o receptor. E aqui eu vou ter K mais 1 e K menos 1. O que é K mais 1? Taxa de associação. E K menos 1, que é voltando, né, seria taxa de dissociação, tá? Eu vou produzir um ligando receptor, um complexo, né? E esse ligando receptor com efeitos ativos, ou seja, produz uma resposta, tá? Essa constante de afinidade ou dissociação, aí a gente vai ver uma constante de afinidade, associação ou de equilíbrio. Então, o que é isso? Essa constante de afinidade, ela vai determinar como é que está esse ligando com esse receptor, como é a proporção disso, né? Ou seja, quanto mais alto esse valor, mais afim ele é, né? Então é isso que eu quero... esse receptor quer saber quanto ele gera de resposta final, né? Ou seja, quanto ele se associa. Para eu saber a afinidade, na verdade, eu tenho que inverter ele, porque é aquele sistema que a gente falou, né? Em biologia. O menor KM, maior afinidade. É tipo isso aqui. Eu vou ver quanto ele se liga, vai ser ao contrário, né? Quanto de resposta em relação ao quanto de substratos, né? Ou seja, ligando e receptor. Isso vai me determinar o quê? A minha afinidade, tá? Beleza. Eu não sei se ficou meio confuso, mas é o seguinte. O que vai determinar a afinidade? Quanto mais complexos eu gero de ligando receptor, e especialmente no tempo, né? Então, é isso que define aqui. Isso vai ser definido quando o quê? Quando eu pego essa grandeza e coloco essa grandeza como a principal.
Então, por isso que é a inversa, tá? Um fármaco de alta afinidade tem um KD, que o KD é esse aqui, menor, ou seja, o Ka maior, tá? A concentração do fármaco é igual ao KD ou a inversa de Ka. É uma relação que só se descreve da ocupação dos receptores. Ou seja, é o que eu estava falando mesmo. O que a gente está querendo dizer, no final das contas, que a minha afinidade vai ser o quanto eu posso captar e me unir a receptores de forma a formar um complexo ligando o receptor ou fármaco receptor, tá? Agora vamos ver um pouquinho mais. O que é potência? A gente já falou de afinidade. O que é potência? Potência é responder com menos doses, tá? Ou seja, qual dos dois aqui vai ser mais potente? A gente vai ver aqui agora. Eu tenho aqui a porcentagem do efeito máximo, né? 100%, 50%, log da concentração do agonista, né? O que está em favor, tá? Então, eu tenho um fármaco X e um fármaco Y, tá? Os dois alcançam, digamos assim, a mesma resposta. Só que qual que alcança com menor doses? É o fármaco X. Então, quer dizer que ele é o mais potente, tá? Então, todo que estiver desplaçado hacia a esquerda, tendo a mesma configuração, ele é mais potente, tá? Já a eficácia é a capacidade para ativar receptores, é um pouco diferente. Então, eu tenho um fármaco X e um fármaco Y. Se o fármaco X chega quase a 100%, naquela assíntota lá, cercando a máxima, quer dizer que esse fármaco ele é mais eficaz. E esse aqui, o fármaco Y, ele é menos eficaz, né? Um fármaco com alta eficácia poderia ser, por exemplo, o agonista pleno, aquele que a gente viu lá, né? Que é o que se une somente a receptores ativos, né? Então, eu tenho agora o que seria a quantificação desses agonistas. Eu tenho duas maneiras de quantificar. Eu posso quantificar ele pelo SC50, né? Ou seja, pela concentração eficaz para produzir um efeito, tá? Você lembra que ela se torna mais eficaz que a curva é mais assim, né? Ela é mais eficaz em produzir o seu efeito do que quando ela se torna assim. Por quê? Porque aqui já diminui o que seria a exponente. Aqui tem mais exponente, aqui tem menos exponente, tá? E a outra maneira de quantificar o agonista, ou seja, medir em números se ele é melhor, se ele ou ele é pior, seria a assíntota máxima. Ou seja, naquele caso do fármaco aqui que a gente viu agora, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, esses dois exemplos, né? Se eu tenho um SC50, que ele é menor porque ele alcança um número menor, quer dizer que ele é uma medição boa. Esse fármaco é mais potente, ele é melhor, né? Se eu tenho ao mesmo tempo que esse fármaco ele alcança mais próximo do que seria o 100%, ele também é melhor, ele é mais eficaz, como a gente falou. Então essas são as duas maneiras de medir, quantificar os agonistas. Agora vamos ver a maneira de quantificar os antagonistas, tá? Eu tenho diferentes padrões para quantificar esses antagonistas. Os padrões se relacionam com o mecanismo de bloqueio receptores, tá? Eles são antagônicos. O primeiro deles seria um antagonismo competitivo. O que é um antagonismo competitivo? É quando o fármaco compete com o agonista pelo sítio ativo. Ó. Eles competem entre si pelo sítio ativo. Então, o que acontece? Quanto mais eu concentro o meu antagonista, mais eu vou diminuir o quê? Eu vou diminuir a potência dele. Eu vou precisar de mais doses para gerar a mesma resposta, tá? Você lembra? É o contrário. Se ele desplaçava hacia a esquerda, ele era mais potente, ele é mais potente, é isso mesmo. Ou seja, como é que eu digo aqui, ó? A uma concentração X, ele vai desplazar, ou a concentração X, aí a 3x a 10x, ou seja, eu estou aumentando a concentração para poder gerar a mesma resposta, né? Que seria mais ou menos próximo a 100%, tá? Então, qual o padrão que eu leio esse agonista competitivo? Ele desplaza essa direita. Cuidado, né? Um agonista parcial, que é aquele que não tem o efeito máximo, ele pode competir com um agonista total, que é aquele que tem o efeito máximo. Mas ele, com essa competição, ele não leva a resposta ao que seria o zero, ou seja, não leva a ineficácia. Já o antagonista competitivo, ele pode levar a eficácia dependendo da concentração, ou seja, ele pode inibir completamente o sítio ativo, tá? Agonistas parciais podem ser usados também para efeitos terapêuticos, só uma curiosidade aí bacana. Não quer dizer que eles são ruins, não.
Às vezes, quando você quer diminuir o efeito de um fármaco, você pode usar um agonista parcial, ou até mesmo usar um antagonista competitivo, né? Depois a gente vai lá. O segundo modelo seria o antagonismo não competitivo. Esse antagonismo competitivo vai ser quando não se dissocia facilmente do sítio ativo, ou seja, ele permanece ali no sítio ativo, tá vendo? Então isso vai fazer o quê? Que me diminua o nível da resposta. Então ele vai caindo a resposta, eu já não consigo responder ao 100% aqui, vamos botar ao 100%. Eu vou começar a responder a 80%, a 60%, a 40% e por aí vai, tá? Então, ele pode ser por uma união irreversível, ou seja, isso aqui, o antagonismo não competitivo, ele é um pseudo-irreversível, porque ele é reversível, ele só demora mais de desbloquear esse sítio aqui. Mas se fosse um irreversível, a resposta é parecida, tá? E a gente pode ter também a gente falou dos antagonismos, né? Mas aqui vai entrar, no livro ele fala do agonismo alostérico, tá bom? O que é um agonismo alostérico? Quando eu tenho no meu sítio alostérico um fármaco que ele vai potencializar o efeito da resposta. Como é que faço para ser mais potente? Eu desplaço essa esquerda, ou seja, eu gero uma necessidade de menos doses aqui embaixo, ó, menos concentração de doses, menos concentração de fármaco para gerar o mesmo efeito, tá? Beleza, vamos falar um pouquinho de algumas coisinhas só. E aqui a gente já está quase terminando. Variabilidade farmacodinâmica. O que é isso? Nem todo mundo responde igual aos fármacos. Existem indivíduos que variam a resposta da magnitude. Ou seja, eu tenho que relacionar sensibilidade contra resistência. Ou seja, tem indivíduos que são mais sensíveis, ou seja, respondem a menor doses, e tem indivíduos que são mais resistentes, eles só vão responder a maior dose, né? Beleza. Fatores que devem ser levados em conta, por exemplo, para variabilidade farmacodinâmica, idade, sexo, genética, ou até mesmo patologias, né? Eu tinha botado aqui embaixo, mas deveria estar aqui. Patologias, as patologias também devem afetam também a doses necessárias, né? Quando a patologia for mais grave, ou se já tiver utilizado vários tipos de fármacos, isso também pode afetar o que seria essa variabilidade farmacodinâmica, tá? E aqui a gente termina com o que seria a análise da concentração, efeito e da letalidade por doses, tá? Então, eu tenho aqui dois gráficos onde eu tenho porcentagem de indivíduos que respondem em relação à concentração. Então, isso aqui é uma curva normal, ou seja, uma curva não é normal. Vamos entender que essa daqui é a curva normal, mas essa daqui é a curva de um fármaco, como ele atua. Seria até chegar no que seria a assíntota lá próximo a 100%, tá? E aí, o que eu faço? Eu vejo que indivíduos diferentes, eles correspondem a diferentes doses para produzir o seu efeito. Eu jogo isso em relação a uma curva de frequência, que é aquela curva de Gauss, né? O que eu faço isso? Para eu ver que tem indivíduos que vão responder aqui a várias concentrações. E eu vou chegar ao que seria também uma concentração média. Essa seria a dose eficaz média, que é ED, a outra era EC, essa aqui é ED50. Então, jogando as duas curvas mescladas, eu vou perceber que o quê? Que a maioria da população, que é isso aqui, ó, a grande parte, corresponde ao que seria o normal. 50% seria a dose mais eficaz, começar a dose eficaz, aquilo que a gente falou da exponencial, tá? E uma parte vai responder melhor aqui, outra parte vai responder melhor aqui, ou no caso, com menos dose ou com mais dose. É isso que diz esse gráfico, tá? E por fim, para finalizar, eu também tenho um gráfico em relação à letalidade. Por exemplo, esse ED50, que é a dose eficaz média, ela pode ser uma dose normal. Ou eu posso atingir uma dose eficaz muito alta, só que isso pode começar a me gerar letalidade. Até chegar a um ponto em que eu gero uma letalidade média, ou seja, praticamente metade das pessoas vão corresponder morrendo a determinada doses. Então, uma dose normal seria, vamos supor, 100, aqui, 100. 100 todo mundo responde bem a 100, quase todo mundo responde, então já começa com essa dose. Se eu botar 200 a dose, alguns já vão responder como? Morrendo, né? E se eu subo para 400, quase 50% das pessoas, digamos assim, vão morrer com essa mesma dose, tá?
Então, por aqui a gente termina a primeira parte. A próxima agora a gente vai fazer as análises celulares, né? Ou seja, como funciona na proteína G, no receptor TOL, nos receptores, canais iônicos e por aí vai. Tá?